Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos desvendar e realmente aprender direito constitucional. Hoje vamos estudar os fundamentos, objetivos e princípios da República Federativa do Brasil. Tema de compreensão simples, mas muito cobrado em concursos públicos e prova da OAB. Então, vamos aos estudos? Inicialmente, vamos falar sobre os princípios fundamentais do Estado brasileiro, composto pelos primeiros 4 artigos do título 1 da Constituição Federal de 1988. O nosso Constituinte utilizou essa expressão genérica para traduzir a ideia de que, nestes primeiros artigos, já se estabelecem a forma do nosso Estado e de seu governo, proclamando-se o regime político democrático fundado na soberania popular. Institui-se a garantia da separação de funções entre os poderes. Também neles encontram-se os valores e os fins mais gerais orientadores de nosso ordenamento constitucional, funcionando como diretriz para todos os órgãos mediante os quais atuam os poderes constituídos. Muito bem, o artigo 1º da Constituição, em seu caput, resume em um só tempo e em uma única sentença as características mais essenciais do Estado brasileiro. Trata-se de uma federação como forma de Estado, de uma república como forma de governo, que adota o regime político democrático, na certeza da ideia de soberania assentado no povo. Constitui, ademais, um Estado de direito, que implica a noção de limitação do poder e de garantia de direitos fundamentais aos particulares. Todas as noções nucleares acerca da estrutura do Estado e do funcionamento do poder político encontram-se assim dispostas no artigo 1º da nossa Constituição. Eu vou ler para vocês o artigo 1º da Constituição e vou explicar item por item, ok? Acompanhe aí na sua Constituição. Diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Ainda, meu querido aluno, está disposto no parágrafo único: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Muito bem, o que nós podemos entender de soberania? No artigo 1º, inciso 1 da nossa Constituição, traz a figura da soberania, que consiste em um poder político supremo e independente.
Entende-se por poder supremo aquele que não está limitado por nenhum outro na ordem interna, e por poder independente aquele que na sociedade internacional não tem que acatar regras que não sejam voluntariamente aceitas e está em pé de igualdade com os outros poderes supremos dos outros povos. É a capacidade de editar suas próprias normas, sua própria ordem jurídica, a começar pela lei magna. De tal modo que qualquer regra heterônoma só possa valer nos casos e nos termos admitidos pela própria Constituição. Segundo, inciso segundo, traz a figura da cidadania, que representa um status e apresenta-se simultaneamente como objeto e um direito fundamental das pessoas. No inciso terceiro, nós temos a figura da dignidade da pessoa humana. Concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que somente excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. Muito bem, avançando, chegamos ao inciso quarto, que traz os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É através do trabalho que o homem garante sua subsistência e o crescimento do país, prevendo a Constituição em diversas passagens a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalhador. A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado, mas também aquele autônomo e o empregador, enquanto empreendedor do crescimento do nosso país. Em quinto, o pluralismo político. Demonstra preocupação do legislador constituinte em afirmar-se a ampla e livre participação popular nos destinos políticos do país, garantindo a liberdade de convicção filosófica e política, e também a possibilidade de organização em participação em partidos políticos. O Estado democrático de direito, que significa a existência de reger-se por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais, proclamado no caput do artigo 1º. Assim, adotou-se igualmente, no seu parágrafo único, o denominado princípio democrático, ao afirmar que todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos
ou diretamente, nos termos da Constituição. O grande mestre e professor Canutilho nos ensina que a articulação das duas dimensões do princípio democrático justifica a sua compreensão como um princípio normativo multiforme, tal como a organização da economia aponta no plano constitucional para um sistema econômico complexo, também a conformação do princípio democrático se caracteriza tendo em conta a sua estrutura pluridimensional. Primeiramente, a democracia surge como um processo de democratização, entendido como processo de aprofundamento democrático da ordem política, econômica, social e cultural. Assim, o princípio democrático exprime fundamentalmente a exigência da integral participação de todos e de cada uma das pessoas na vida política do país. Além dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o Constituinte de 88 explicitou no artigo 3º da nossa Carta Política os objetivos fundamentais a serem perseguidos pelo Estado brasileiro. Assim, nos ensina o Constituinte no artigo 3º. Constituem-se objetivos fundamentais da República: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solitária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Muito bem. Constata-se que estes objetivos têm em comum assegurar a igualdade material entre os brasileiros, possibilitando a todos iguais oportunidades para alcançar o pleno desenvolvimento à sua personalidade, bem como para autodeterminar e lograr e atingir suas aspirações materiais e espirituais, condizentes com a dignidade inerente à sua condição humana. José Afonso da Silva resume os objetivos da República da seguinte forma: segundo ele, os objetivos valem como base das prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana. O artigo 4º, que finaliza o título 1 da Constituição de 88, enumera 10 princípios fundamentais orientadores das relações do Brasil na ordem internacional. É assim a redação do artigo 4º da nossa Constituição. Espero que você esteja com a Constituição aberta para acompanhar aqui o estudo do artigo 4º. E assim diz o artigo: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade
entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Traz ainda o parágrafo único do artigo 4º o seguinte ensinamento: a República Federativa do Brasil buscará a intervenção econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Assim, queridos alunos, de modo geral, estes princípios consubstanciam o reconhecimento da soberania no plano internacional, como elemento igualador dos Estados, além de reconhecer também, neste âmbito, o ser humano como centro das preocupações da nossa República. Assim, reforça-se a independência nacional como princípio, que nada mais é do que a manifestação da soberania na ordem internacional. Como coronário, tem-se a igualdade entre os Estados, consagração do princípio da não subordinação no plano internacional. Trata-se aqui de uma igualdade formal, essencialmente jurídica, uma vez que na esfera econômica são absolutamente desiguais as condições entre os Estados. De toda sorte, uma noção de busca de igualdade material se manifesta no princípio da colaboração entre os Estados. A Constituição de 1988 agrega ao princípio da colaboração o fim a ser perseguido mediante essa cooperação mútua, qual seja o progresso da humanidade. O princípio da não intervenção, descrita lá no artigo 4º para inciso 4º, em seu correlato, a autodeterminação dos povos, também tem origem no reconhecimento da igualdade entre os Estados. Respeita-se a soberania de cada um, assegurando-se que, no âmbito interno, os Estados não devem sofrer ingerência na condição de seus assuntos. Vale lembrar que não existe princípio absoluto, devendo sua convivência seguir a lógica da ponderação. Assim, o inciso 2º do artigo 4º enuncia como princípio fundamental internacional a prevalência dos direitos humanos, o que, em casos extremos de afronta a esses direitos por um Estado, pode levar o Brasil a apoiar a interferência de outros Estados naquele, a fim de impedir a continuação de situações de profunda degradação da dignidade da pessoa humana. Nesses casos, de que são inúmeros os exemplos concretamente ocorridos, os direitos humanos prevalecem a própria soberania. Na esteira da prevalência dos direitos humanos, o Constituinte consignou, ainda como princípio do nosso Estado, na ordem internacional, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, descrito lá no artigo 4º, inciso 8º, além ainda da concessão do asilo político, artigo 4º, inciso 10, a quem esteja sendo perseguido em outro Estado por motivos políticos ou de opinião. São, por último, princípios internacionais que se complementam à defesa
da paz, artigo 4º, inciso 6º, e a solução pacífica dos conflitos, inciso 7. Ao lado dos 10 princípios que regem as relações do Estado brasileiro na ordem internacional, o parágrafo único do artigo 4º enumera um princípio a ser perseguido pelo Brasil no plano internacional, que é a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Muito bem, queridos alunos, espero ter transmitido de forma clara e simples esse tema tão importante do nosso ordenamento constitucional. Assim, se você gostou da nossa aula, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal.